No silêncio profundo do cosmos, muito além da órbita de Marte e do cinturão de asteroides, orbita um gigante. Saturno, o Senhor dos Anéis, preside sobre um reino de luas geladas, um sistema solar em miniatura, onde as leis da física pintam paisagens de beleza inimaginável. Por séculos, essas luas não eram mais do que pequenos pontos de luz, companheiras silenciosas de seu mestre gasoso. Uma delas, no entanto, guardava um segredo tão profundo e monumental que sua revelação viria a redefinir toda a nossa busca por vida fora da Terra. Seu nome é Encélado. Uma pequena esfera de gelo, com apenas 500 quilômetros de diâmetro, brilhando com a luz solar refletida, tornando-a um dos objetos mais luminosos do nosso sistema solar. Por muito tempo, pareceu um mundo morto, congelado e inerte. Mas então, vimos algo que não deveria estar lá. Emergindo de sua superfície no Polo Sul, fendas gigantescas, apelidadas de listras de tigre, expelem para o espaço jatos colossais de vapor d'água e partículas de gelo. Geysers poderosos que se estendem por centenas de quilômetros, alimentados por uma fonte de calor interna e misteriosa. Eles sussurram a promessa de um vasto oceano de água líquida, escondido sob sua crosta congelada. Um oceano que pode ter todos os ingredientes necessários para a vida. Esta é a história de uma jornada que ainda não empreendemos por completo. É a saga de uma das questões mais profundas que a humanidade pode fazer. Podemos realmente alcançar Encélado? E se o fizermos, o que encontraremos nas profundezas escuras de seu oceano alienígena? A busca por vida em nosso próprio quintal cósmico está nos levando a um lugar que jamais imaginamos. Um lugar de escuridão, pressão e talvez de maravilha biológica. A nossa percepção de Encélado foi, durante a maior parte da história humana, inexistente. Descoberto em 1789 por William Herschel, permaneceu um ponto enigmático por quase 2 séculos. Mesmo as primeiras sondas que se aventuraram no sistema solar exterior, as pioneiras Voyager 1 e 2, nos deram apenas vislumbres fugazes no início dos anos 1980. As imagens que elas enviaram mostravam uma superfície brilhante, coberta de crateras em algumas áreas, mas surpreendentemente lisa e jovem em outras, sugerindo algum tipo de atividade geológica recente. Era intrigante, um quebra-cabeça, mas nada que preparasse a comunidade científica para o que viria a seguir. Encélado permaneceu como uma curiosidade, ofuscada pela imensidão de Titã e pela complexidade dos anéis de Saturno. A verdadeira revolução em nosso entendimento começou com a chegada da missão Cassini-Huygens. Lançada em 1997, essa sonda do tamanho de um pequeno ônibus escolar embarcou em uma odisseia de 7 anos pelo sistema solar. Sua chegada ao sistema de Saturno, em 2004, marcou o início de uma era de ouro da exploração planetária. Por 13 anos, Cassini dançou entre as luas de Saturno, revelando segredos que haviam permanecido ocultos por bilhões de anos. Os primeiros sobrevoos por Encélado já revelaram anomalias. O magnetômetro da Cassini detectou uma perturbação no campo magnético de Saturno, perto da Lua, como se Encélado estivesse interagindo com ele de uma forma inesperada. Em seguida, o espectrômetro infravermelho encontrou uma assinatura de calor inexplicável, concentrada em seu polo sul. Uma região que deveria ser uma das mais frias da Lua estava, de alguma forma, irradiando energia para o espaço. A fonte desse calor era um mistério profundo, um farol térmico na escuridão gelada. O véu finalmente começou a ser levantado em 2005.
Imagens de alta resolução do Polo Sul revelaram 4 fraturas proeminentes, escuras e paralelas, cortando a paisagem de gelo. Essas eram as listras de tigre. Mas a descoberta mais chocante veio quando Cassini se alinhou de uma forma que o Sol estava diretamente atrás da Lua. Contra a escuridão do espaço, iluminado pela luz solar dispersa, um espetáculo magnífico se revelou. Plumas gigantescas, fontes brilhantes de material, irrompiam das listras de tigre e se lançavam no vácuo. Encélado não estava morto. Estava geologicamente vivo e estava gritando sua existência para o cosmos. O que eram essas plumas? A resposta veio quando os cientistas da missão tomaram uma decisão audaciosa. Eles iriam voar com a Cassini diretamente através delas. Era um risco. As partículas de gelo poderiam danificar a espaçonave, mas a recompensa potencial era imensa. Provar diretamente a composição desse material misterioso. Enquanto a sonda mergulhava nos jatos, seus instrumentos se puseram a trabalhar, provando e cheirando o que a Lua estava expelindo. Os resultados foram de tirar o fôlego. Quase 98% era vapor de água. O resto era uma mistura fascinante de dióxido de carbono, metano, amônia e moléculas orgânicas complexas. E, crucialmente, foram detectados sais de sódio. A presença de sal era a prova irrefutável. Esse material não vinha de gelo sublimando na superfície. Ele vinha de um reservatório de água líquida e salgada, em contato com um núcleo rochoso, um oceano global e subterrâneo. Imagine um lago na Terra, como o Lago Superior, mas coberto por uma camada de gelo com 20 a 30 quilômetros de espessura. Agora imagine esse lago envolvendo um planeta inteiro. Essa é a escala do oceano de Encélado. A descoberta transformou Encélado de uma lua interessante em um dos locais mais promissores para a busca de vida extraterrestre. De repente, tínhamos um mundo com um vasto oceano de água líquida, protegido da radiação do espaço por uma espessa carapaça de gelo. Um ambiente que, em muitos aspectos, se assemelha às profundezas dos oceanos da Terra. Para que a vida, como a conhecemos, surja e prospere, ela requer 3 ingredientes fundamentais. É a Santíssima Trindade da astrobiologia. Primeiro, água líquida, o solvente universal, onde as reações químicas da vida podem ocorrer. Encélado, como agora sabemos, tem um oceano inteiro. Segundo, os elementos químicos essenciais, os blocos de construção da biologia. Os cientistas se referem a eles pelo acrônimo CHNOPS: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. A Cassini já havia confirmado a presença de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio nas plumas. Análises posteriores dos dados, anos depois do fim da missão, sugeriram fortemente a presença de fósforo, na forma de fosfatos, e compostos de enxofre também foram detectados. O oceano de Encélado parece ser um caldo químico rico, uma sopa cósmica com todos os ingredientes básicos. O terceiro e mais evasivo ingrediente é uma fonte de energia. Na Terra, a maior parte da vida na superfície depende da luz solar através da fotossíntese. Mas Encélado está a quase 1,5 bilhão de quilômetros do Sol. Sua superfície gelada recebe apenas uma pequena fração da luz que banha nosso planeta. E seu oceano está em perpétua escuridão, sob quilômetros de gelo. A luz solar não é uma opção. Então, de onde vem a energia? A resposta está na dança gravitacional que Encélado executa com Saturno. Sua órbita não é perfeitamente circular. É ligeiramente elíptica. Isso significa que, à medida que orbita, sua distância de Saturno varia. Quando está mais perto,
A imensa gravidade do gigante gasoso o puxa com mais força. Quando está mais longe, a atração diminui. Além disso, Encélado está em uma ressonância orbital com outra lua, Dione. Para cada órbita que Dione completa, Encélado completa 2. Essa relação regular impede que a órbita de Encélado se torne circular, mantendo-a elíptica. O resultado dessa dança gravitacional é um processo chamado aquecimento de maré. É como pegar um clipe de papel e dobrá-lo para frente e para trás, repetidamente. O metal aquece devido ao atrito interno. Da mesma forma, a gravidade variável de Saturno constantemente estica e comprime o interior de Encélado. Essa flexão incessante gera uma quantidade tremenda de calor em seu núcleo rochoso. É essa energia interna que impede o oceano de congelar e que alimenta os geysers no Polo Sul. Esta fonte de energia nos leva à descoberta mais empolgante de todas. A Cassini, em seus últimos mergulhos pelas plumas, detectou algo que cimentou o status de Encélado como um alvo astrobiológico de primeira linha. Hidrogênio molecular, H2, e minúsculas partículas de rocha rica em sílica. Essas duas pistas, juntas, pintam um quadro vívido do que está acontecendo no fundo do oceano. A presença de hidrogênio e nanopartículas de sílica é uma assinatura clássica de atividade hidrotermal. Imagine o fundo do oceano da Terra, muito abaixo do alcance da luz solar. Lá, em fendas no leito marinho, a água do mar se infiltra nas rochas quentes da crosta. Aquecida a centenas de graus, essa água reage com as rochas, dissolvendo minerais, e é então expelida de volta para o oceano, em fontes poderosas conhecidas como fontes hidrotermais, ou fumarolas negras. Essas fontes são ricas em produtos químicos dissolvidos, incluindo hidrogênio molecular. E na Terra, esses oásis de escuridão e calor são ecossistemas vibrantes. Em vez de luz solar, a base da cadeia alimentar aqui é a quimiossíntese. Micróbios especializados consomem os compostos químicos que jorram das fontes, como o hidrogênio, para gerar a energia de que precisam para viver. Esses micróbios, por sua vez, sustentam organismos maiores, como vermes tubulares gigantes, camarões e caranguejos. É um ecossistema inteiro que prospera na ausência total de luz. Os dados da Cassini sugerem fortemente que o mesmo processo está ocorrendo no fundo do oceano de Encélado, agora mesmo. A água do oceano, aquecida pelo núcleo rochoso da Lua, está reagindo quimicamente com as rochas, produzindo hidrogênio molecular e outros compostos. O hidrogênio, para certos tipos de vida microbiana, é comida. É uma fonte de energia. Temos água. Temos os blocos de construção orgânicos. E agora, temos uma fonte de energia e alimento. Encélado não apenas tem os ingredientes para a vida. Ele tem um mecanismo plausível para sustentar um ecossistema. A possibilidade de que exista vida lá, prosperando em torno de fontes hidrotermais alienígenas, passou do reino da ficção científica para o da possibilidade científica testável. A questão, então, torna-se avassaladora. Como chegamos lá para descobrir? Alcançar Encélado é uma tarefa de proporções hercúleas. A distância por si só é um desafio monumental. Saturno está cerca de 10 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Mesmo viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora, uma jornada direta levaria muitos anos. A Cassini usou uma série de assistências gravitacionais da Terra e de Vênus para ganhar velocidade, uma viagem que durou 7 anos. Uma nova missão enfrentaria uma jornada semelhante, exigindo paciência, precisão e uma nave espacial robusta, capaz de sobreviver anos no ambiente hostil
do espaço interplanetário. Depois, há o desafio de projetar a missão certa. Não podemos simplesmente enviar outra sonda, como a Cassini. A Cassini foi uma missão de reconhecimento. Ela nos mostrou o alvo. A próxima missão precisa ser um laboratório astrobiológico, projetado especificamente para detectar vida. Vários conceitos de missão foram propostos, cada um com seus próprios méritos e desafios. Uma abordagem seria uma missão orbitadora, como o conceito Enceladus Orbilander. Essa espaçonave passaria meses em órbita ao redor de Encélado, voando repetidamente através das plumas, com instrumentos muito mais sensíveis do que os da Cassini. Seus espectrômetros de massa poderiam procurar por biomarcadores específicos, como aminoácidos, lipídios ou padrões complexos em moléculas orgânicas, que seriam indicativos de processos biológicos em vez de geologia simples. A beleza dessa abordagem é que ela permite provar o oceano sem nunca ter que pousar ou perfurar. Encélado está convenientemente entregando amostras de seu oceano para o espaço. Após uma fase orbital detalhada, a espaçonave tentaria então um pouso suave na superfície. Pousar em Encélado é um pesadelo de engenharia. A temperatura da superfície é de cerca de 200 graus Celsius negativos. A gravidade é extremamente fraca, pouco mais de 1% da Terra. A superfície é coberta por um regolito de gelo fofo e pulverulento, com uma consistência talvez semelhante à da neve recém-caída. Navegar e pousar com segurança em um terreno tão delicado e desconhecido, a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, exigiria sistemas de navegação e pouso autônomos de uma sofisticação sem precedentes. Mas mesmo pousar na superfície não é o objetivo final. O verdadeiro prêmio, o local onde a vida é mais provável de ser encontrada, está no oceano abaixo. E para chegar lá, precisamos superar o desafio mais formidável de todos: penetrar uma carapaça de gelo com dezenas de quilômetros de espessura. Isso requer uma tecnologia que atualmente existe apenas em pranchetas e simulações de computador. Um criobot ou sonda de derretimento. Imagine um projétil metálico, do tamanho de um poste de telefone, com uma ponta aquecida. Dentro dele, um poderoso gerador de calor, provavelmente uma fonte de energia nuclear, como um gerador termoelétrico de radioisótopos, RTG, semelhante aos que alimentaram as sondas Voyager e a Cassini. Esse calor seria canalizado para a frente da sonda, derretendo o gelo à sua frente. A sonda, então, afundaria lentamente através da água recém-derretida, que recongelaria atrás dela, selando o túnel. Seria uma descida agonizantemente lenta, talvez levando anos, ou até uma década, para atravessar a crosta de gelo. Durante essa descida, a sonda analisaria as camadas de gelo, procurando por pistas químicas, ou mesmo por organismos congelados. A comunicação seria um desafio imenso. O gelo e a água bloqueariam os sinais de rádio diretos. A sonda provavelmente precisaria desenrolar um cabo de fibra óptica atrás de si, ou implantar uma série de retransmissores de comunicação à medida que desce, como migalhas de pão digitais, para guiar os dados de volta à superfície, onde um módulo de pouso os retransmitiria para a Terra. A sonda também precisaria de um alto grau de autonomia, capaz de navegar em torno de obstáculos imprevistos, como bolsões de rocha ou depósitos de sal embutidos no gelo. E então, haveria o momento da verdade. Após anos de descida silenciosa, através de quilômetros de gelo, a sonda finalmente romperia a base da crosta. Ela emergiria nas águas escuras de um oceano alienígena. Livre para nadar,
A sonda se transformaria em um submarino autônomo, equipado com luzes, câmeras, sonares e um conjunto de instrumentos químicos. Sua missão: caçar as fontes hidrotermais no fundo do oceano. Ela seguiria gradientes químicos, procurando por assinaturas de calor, navegando por um mundo de escuridão total e pressão esmagadora. O que ela poderia encontrar lá? A imagem é quase mística. Um veículo robótico da Terra, deslizando silenciosamente sobre o leito marinho de uma lua de Saturno, seus holofotes cortando a escuridão para revelar, talvez, chaminés de minerais expelindo nuvens escuras e quentes, e ao redor delas, o brilho sutil de uma comunidade de vida microbiana, a primeira vida confirmada a ter evoluído inteiramente fora da Terra. Essa busca espetacular traz consigo uma responsabilidade monumental: a proteção planetária. Se vamos procurar vida em Encélado, devemos ter certeza absoluta de que não estamos levando a nossa própria vida conosco. Contaminar o oceano de Encélado com um único micróbio auto-stop da Terra seria uma catástrofe científica de proporções históricas. Isso destruiria para sempre nossa capacidade de saber se qualquer vida que encontrássemos era verdadeiramente alienígena. Portanto, qualquer missão, especialmente uma que pretenda entrar em contato com o oceano, deve ser esterilizada a um grau quase inimaginável. A sonda teria que ser montada em uma das salas limpas mais estéreis, já construídas. Os componentes seriam assados em altas temperaturas, irradiados e banhados em produtos químicos para matar qualquer micróbio. Os técnicos trabalhariam em trajes de proteção completos. Todo o processo de montagem e lançamento seria projetado para evitar a recontaminação. É um desafio de engenharia e logística que aumenta dramaticamente o custo e a complexidade de tal missão. Não podemos ser exploradores descuidados. Devemos ser guardiões cuidadosos, respeitando a integridade biológica de um mundo que pode abrigar o maior segredo do sistema solar. Vamos supor que superemos todos esses desafios. Construímos a sonda, viajamos por 7 anos, pousamos com segurança, perfuramos o gelo por mais uma década, e nosso submarino finalmente chega ao fundo do oceano. O que, realisticamente, esperamos encontrar? É improvável que encontremos criaturas complexas, peixes alienígenas ou monstros marinhos. A evolução da vida complexa na Terra foi um processo longo e talvez raro. O cenário mais provável é a vida microbiana. Organismos unicelulares, talvez semelhantes às arqueias quimiosintéticas, encontradas em torno das fontes hidrotermais da Terra. Essas formas de vida seriam verdadeiramente alienígenas. Elas teriam evoluído em um ambiente sem luz, sob imensa pressão e em temperaturas próximas do congelamento. Sua bioquímica poderia ser sutilmente ou radicalmente diferente da nossa. Elas poderiam usar um conjunto diferente de aminoácidos, ou ter uma estrutura de membrana celular única para lidar com o frio. Sua respiração seria um processo de consumo de hidrogênio e dióxido de carbono para produzir metano, um processo conhecido como metanogênese. De fato, a detecção de metano nas plumas de Encélado já é uma pista tentadora, embora processos geológicos também possam produzi-lo. Encontrar micróbios metanogênicos no oceano seria a prova definitiva. A descoberta de vida em Encélado, mesmo que seja apenas microbiana, teria implicações que transcendem a ciência. Seria uma das descobertas mais profundas da história humana. A razão para isso é um conceito conhecido como segunda gênese. Até agora, conhecemos apenas um tipo de vida, a vida na Terra. Tudo, desde a menor bactéria até a maior baleia azul,
compartilha uma ancestralidade comum, um único ponto de origem há quase 4 bilhões de anos. Somos todos parte da mesma e única árvore da vida. Encontrar vida em Marte, embora monumental, poderia não representar uma segunda gênese. No início do Sistema Solar, a Terra e Marte eram mundos mais semelhantes, e rochas ejetadas de um planeta por impactos de asteroides poderiam ter viajado para o outro, potencialmente semeando vida. A vida marciana poderia, em teoria, ser nossa prima distante. Mas Encélado é diferente. Está muito mais longe, e seu oceano está isolado sob quilômetros de gelo. A probabilidade de contaminação cruzada com a Terra é astronomicamente baixa. Se encontrarmos vida em Encélado, ela quase certamente terá se originado de forma independente. Seria uma segunda árvore da vida, nascida separadamente em um mundo alienígena. A existência de uma segunda gênese em nosso próprio sistema solar transformaria nossa compreensão do universo. Se a vida surgiu 2 vezes, de forma independente, em 2 mundos diferentes orbitando a mesma estrela, então a vida não pode ser um acaso raro e improvável. Isso implicaria que a vida é um resultado comum da química e da física planetária. Isso sugeriria que o universo não está apenas cheio de planetas, mas está repleto de vida. Cada ponto de luz no céu noturno se tornaria uma promessa, um potencial lar para uma biologia única e desconhecida. A solidão cósmica da humanidade chegaria ao fim. Esta descoberta marcaria a etapa final de uma longa jornada intelectual. A Revolução Copernicana nos ensinou que a Terra não é o centro do universo. A astronomia moderna nos mostrou que nosso Sol é uma estrela comum e nossa galáxia é uma entre trilhões. A descoberta de exoplanetas revelou que os sistemas planetários são onipresentes. O último bastião do nosso excepcionalismo é a própria vida. A descoberta de uma segunda gênese em Encélado demoliria essa última parede, nos colocando firmemente como parte de um cosmos vivo e vibrante. As implicações filosóficas e existenciais seriam imensas. Isso nos forçaria a reavaliar nosso lugar no universo e a própria definição do que significa estar vivo. A busca por Encélado, portanto, é mais do que uma missão científica. É uma busca por contexto. É uma tentativa de responder a uma das questões mais antigas que já nos fizemos. Estamos sozinhos? Esta pequena lua gelada, a centenas de milhões de quilômetros de distância, pode conter a resposta. O caminho a seguir é longo e incerto. As missões para alcançar e explorar o oceano de Encélado exigirão décadas de desenvolvimento, bilhões de dólares e uma dedicação intergeracional de cientistas e engenheiros. São empreendimentos que testarão os limites da nossa tecnologia e da nossa perseverança. Mas algumas perguntas são tão profundas, tão fundamentais para a nossa compreensão de nós mesmos, que seu valor não pode ser medido apenas em termos de custo ou tempo. Lá fora, na escuridão fria que envolve Saturno, um pequeno mundo está nos chamando. Suas plumas de gelo são como uma mensagem em uma garrafa, viajando através do oceano do espaço. Elas nos contam uma história de um mundo oculto, um reino de água líquida e energia química, um lugar onde a vida pode ter encontrado um caminho. A questão de saber se podemos realmente alcançar Encélado não é apenas uma questão de engenharia. É uma questão de vontade. É um teste de nossa curiosidade como espécie. A jornada para as profundezas de Encélado é, em última análise, uma jornada para as profundezas de nosso próprio potencial. E a descoberta que nos aguarda lá pode não apenas redefinir a ciência, mas também
redefinir a humanidade. No silêncio absoluto que reina além da heliosfera, onde o vento solar morre e se rende ao frio do meio interestelar, existe um objeto que ainda não foi construído, mas que já vive nos sonhos febris de nossa espécie. Imagine uma estrutura delicada, quase etérea, flutuando na escuridão perpétua. Não é uma nave de aço robusto, como as que levaram homens à Lua, nem um tanque de combustível gigante, como os foguetes que rasgam a nossa atmosfera. É algo mais parecido com uma semente de dente de leão, uma folha de ouro e grafeno tão fina que um sopro humano poderia rasgá-la, mas que carrega em seu núcleo de silício a esperança de uma civilização inteira. Este é o despertar da Ícaro. Ela paira no vácuo, a uma distância onde o nosso Sol, a fornalha que deu vida a tudo o que conhecemos, não é mais do que a estrela mais brilhante no céu, despojada de seu calor, reduzida a um ponto de luz fria e distante. Aqui, no limiar da nuvem de Oort, o tempo parece ter outra consistência. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a ausência de eventos. É um oceano estático, onde cometas dormem por milhões de anos, antes de caírem em direção ao calor interior. E é aqui, neste cemitério de gelo e rocha primordial, que a jornada mais ambiciosa da humanidade começa. Para compreender o que está prestes a acontecer, precisamos primeiro confrontar o monstro que nos manteve prisioneiros em nosso sistema solar, desde o alvorecer da consciência. Esse monstro é a distância. Quando olhamos para o céu noturno em direção à constelação do Centauro, vemos um ponto brilhante, o sistema estelar mais próximo de nós, Alpha Centauri. Parece estar logo ali, uma vizinha cósmica acenando através da cerca do quintal galáctico. Mas essa proximidade é uma ilusão cruel gerada pelas limitações dos nossos olhos. A distância que nos separa desses três sóis, Alpha Centauri A, B e a pálida anã vermelha próxima, é de pouco mais de 4 anos-luz. Dito assim, parece pouco. 4 é um número pequeno. Mas a mente humana, evoluída para caçar nas savanas e medir distâncias em dias de caminhada, não possui o hardware biológico para processar essa escala. Vamos traduzir o abismo. Se o nosso Sol fosse do tamanho de uma toranja colocada no centro de Lisboa, a Terra seria um grão de areia orbitando a alguns metros de distância. Nessa escala, onde estaria Alpha Centauri? Ela não estaria na periferia da cidade. Não estaria em Madrid. Ela estaria em Nova York. E entre essa toranja em Lisboa e a outra em Nova York, não há nada. Apenas o vazio, salpicado por alguns átomos de hidrogênio errantes e a poeira de estrelas mortas. Se tentássemos cruzar esse oceano com a nossa tecnologia atual, com a química violenta do fogo e do combustível líquido que impulsionou a Voyager, a viagem levaria 70 mil anos. 70 milênios. Isso é mais tempo do que a história inteira da civilização humana, desde as primeiras pinturas rupestres até o momento em que você lê estas palavras. Nossos aviões mais rápidos, que nos parecem milagres da engenharia aerodinâmica, seriam, nesta escala cósmica, estátuas imóveis no tempo geológico. Um jato supersônico viajando em direção a Alpha Centauri seria como um caracol tentando circunnavegar a Terra. A vastidão é uma prisão e a velocidade da luz é o carcereiro que define os limites da nossa cela. Mas a Ícaro não é feita para rastejar. Ela foi concebida para cavalgar a própria luz. No momento zero da missão, o silêncio do espaço profundo não é quebrado por uma explosão, pois não há ar para carregar a onda de choque. Em vez disso, o evento começa na Terra, ou talvez
Na superfície desolada da Lua, onde uma bateria de lasers, a máquina mais poderosa já construída pelas mãos humanas, acende em uníssono. Imagine um pilar de luz coerente, um facho concentrado com a potência de dezenas de usinas nucleares, disparado com precisão cirúrgica através do vácuo. Esse facho é a mão de um Deus artificial empurrando a nossa pequena semente. Quando o feixe de laser atinge a vela de luz da Ícaro, uma física exótica entra em cena. A luz não tem massa, mas tem momento. Cada fóton que colide com a vela e reflete transfere um empurrão infinitesimal. Um único fóton é irrelevante, tal como uma única gota de chuva não move uma montanha. Mas quando trilhões de fótons atingem a vela a cada segundo, com uma energia concentrada capaz de vaporizar metal, o resultado é uma aceleração brutal. A vela, um espelho perfeito de material dielétrico, brilha com uma intensidade que rivalizaria com uma estrela supernova se vista de perto. A estrutura geme sob a pressão da radiação. Em questão de minutos, a sonda, que pesa apenas alguns gramas, está viajando mais rápido do que qualquer bala disparada por um rifle. Em horas, ela ultrapassa a velocidade com que a Terra orbita o Sol. A aceleração é implacável. A Ícaro é esmagada contra o tecido do espaço-tempo, ganhando velocidade vertiginosa, enquanto o feixe de laser a persegue pelo sistema solar afora. Ela cruza a órbita de Marte num piscar de olhos. Júpiter é apenas um borrão passageiro. Em poucos dias, ela atinge 20% da velocidade da luz, 60.000 km por segundo. Nesta velocidade, a realidade começa a se curvar. A Ícaro não está apenas se movendo através do espaço. Ela está começando a negociar com o tempo. Para os seus circuitos eletrônicos, o universo à frente começa a se contrair, e o relógio a bordo começa a tic-taquear num ritmo ligeiramente diferente do relógio da sala de controle na Terra. Ela se torna um projétil relativístico, uma agulha de prata perfurando a noite eterna. Mas há outra possibilidade, um outro sonho de engenharia que poderia impulsionar este viajante, caso os lasers gigantes se provem impossíveis. O sonho do fogo definitivo, a antimatéria. Se a vela de luz é a graça de um veleiro apanhando o vento, o motor de antimatéria é a fúria de um vulcão domesticado. No coração de tal motor, partículas de antiprotons são injetadas numa câmara magnética para encontrar seus opostos, os prótons da matéria comum. Quando eles se tocam, deixam de existir como matéria. Eles se aniquilam completamente, convertendo 100% de sua massa em energia pura, seguindo a equação sagrada de Einstein com uma eficiência aterrorizante. É a violência primordial do Big Bang, engarrafada em um bocal magnético. O escape de tal motor seria um jato de raios gama e píons, empurrando a nave com uma força que faz a fissão nuclear parecer uma vela de cera. Uma nave assim não precisaria de um feixe de laser da Terra. Ela carregaria seu próprio Sol no tanque de combustível. Mas o custo seria astronômico e o perigo incalculável. 1 grama de antimatéria mal contido poderia devastar uma cidade. Seja impulsionada pelo beijo da luz ou pelo fogo da aniquilação, a Ícaro agora deixa o sistema solar para trás. O Sol, nosso pai gravitacional, torna-se apenas mais uma estrela entre bilhões. A sonda entra no meio interestelar, o verdadeiro abismo. Aqui, o vácuo não é vazio. É um campo minado. Viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, cada átomo de hidrogênio que flutua no espaço se torna um projétil de alta energia. O gás rarefeito que preenche o vazio entre as estrelas
atinge a blindagem da sonda com a ferocidade de um bombardeio de raios cósmicos. A erosão é constante. A poeira interestelar, grãos microscópicos de silicato e carbono, atinge a nave com a força cinética de balas de canhão. A Ícaro precisa ser inteligente. Ela precisa se curar ou ser robusta o suficiente para suportar a tempestade invisível. Sua vela pode precisar se dobrar para minimizar a área de impacto, ou usar campos magnéticos para desviar as partículas carregadas que tentam destruir seus delicados sensores. Ela está sozinha. Se algo der errado, o sinal de socorro levará anos para chegar à Terra, e a resposta levará outros anos para retornar. Não há resgate. Não há correções em tempo real. A Ícaro é uma flecha disparada que não pode mudar seu curso, confiando inteiramente na precisão daquele momento inicial de lançamento e na inteligência autônoma de seus computadores de bordo. Enquanto ela mergulha na escuridão, o alvo cresce lentamente à frente. O sistema Alpha Centauri não é um monólito solitário. É uma dança complexa de 3 corpos celestes travados num abraço gravitacional que dura bilhões de anos. As 2 estrelas principais, Alpha Centauri A e B, giram uma em torno da outra como patinadores no gelo, segurando as mãos, completando uma volta a cada 80 anos. A é uma estrela amarela, muito parecida com o nosso Sol, um espelho distante do nosso próprio lar. B é ligeiramente menor, mais alaranjada e fria, e então, orbitando ambas a uma distância imensa, está próxima, a anã vermelha, pequena, tempestuosa e volátil. É lá, ao redor dessa brasa cósmica, que os nossos telescópios detectaram a promessa de mundos, planetas rochosos, lugares onde a água pode fluir, onde a química da vida pode ter tido tempo para fermentar nas sombras de um sol vermelho. A Ícaro não vai lá para conquistar. Ela vai para testemunhar. Ela carrega câmeras, espectrômetros, magnetômetros. Ela carrega a curiosidade insaciável de uma espécie que, presa em uma pequena rocha úmida, ousou olhar para cima e perguntar se estava sozinha. A viagem levará 20 anos no tempo da Terra. 20 anos de silêncio. 20 anos em que a sonda será apenas um conceito, uma aposta feita contra a vastidão. Na Terra, governos cairão, gerações nascerão e morrerão, tecnologias se tornarão obsoletas, mas a Ícaro continuará sua travessia solitária, preservada no frio, uma cápsula do tempo, voando em direção ao futuro. O que acontece quando ela chegar? O que acontece quando a desaceleração começar? Se é que ela poderá parar? Como se fotografa um mundo alienígena enquanto se passa por ele a 60 mil quilômetros por segundo? A missão não é apenas chegar, é sobreviver ao encontro, é capturar a luz de outro sol e enviá-la de volta através do abismo. Um grito de dados através da noite, dizendo: nós estivemos aqui, nós vimos. Mas antes de vermos os mundos de Alpha Centauri, antes de decifrarmos os mistérios de Próxima B, precisamos sobreviver à travessia. O abismo entre as estrelas é o maior deserto que existe. É um lugar onde a entropia reina suprema, onde o frio absoluto tenta parar qualquer movimento, onde a radiação tenta desmanchar qualquer estrutura complexa. A Ícaro é um desafio a essa ordem natural. É a ordem invadindo o caos. É a vida, ou a emissária da vida, estendendo seus dedos para tocar o desconhecido. Enquanto a sonda se afasta, o nosso Sol diminui até se perder na tapeçaria da Via Láctea. A Terra desapareceu muito antes, invisível a olho nu. Uma memória azul engolida pela distância. Agora, só existe a frente. Só existe o brilho triplo no sul, o farol que nos chama. A física diz que a viagem é possível.
A engenharia diz que é imensamente difícil. Mas o espírito humano, aquela faísca inquieta que nos tirou das cavernas e nos levou aos oceanos, diz que é inevitável. Pois não somos feitos para ficar parados. Somos nômades cósmicos que esqueceram como caminhar. E a Ícaro é o nosso primeiro passo trêmulo de volta à estrada. E assim, no silêncio que esmaga os ossos e congela o tempo, a grande viagem começa. Não com um estrondo, mas com um feixe de luz. Uma ponte de fótons lançada sobre o abismo, conectando a nossa solidão à possibilidade de que talvez, na luz daquelas outras estrelas, algo ou alguém esteja olhando de volta, esperando. Será que a escuridão é apenas distância ou é um muro? A Ícaro foi enviada para descobrir onde terminam os nossos limites e onde começa o infinito. Em uma cabana de madeira fustigada pelos ventos gélidos de Kaluga, na Rússia do final do século XIX, um homem surdo ouvia a música das esferas celestes através da matemática. Konstantin Tsiolkovsky, iluminado apenas pela luz trêmula de velas e pelo fogo de uma lareira modesta, olhava para a neve lá fora e via o futuro da humanidade. Ele não possuía computadores nem laboratórios de titânio, apenas a imaginação e a aritmética implacável. Foi ali, no silêncio de sua surdez e na solidão do inverno russo, que ele percebeu uma verdade fundamental e aterrorizante que assombraria nossa espécie por séculos. Ele compreendeu que a gravidade é um carcereiro ciumento. Para escapar de seu abraço, é necessário pagar um preço exorbitante em massa e energia. Tsiolkovsky escreveu a equação que leva seu nome, uma lei física que dita a troca cruel do voo espacial. Para acelerar, você deve jogar algo para trás. Para ir mais rápido, você precisa de mais combustível. Mas o combustível tem massa, e para carregar esse combustível extra, você precisa de ainda mais combustível para levantá-lo do chão. É uma espiral de dívida energética, um ciclo vicioso, onde cada grama que desejamos levar às estrelas exige o sacrifício de toneladas de propelente químico. Enquanto Tsiolkovsky sonhava no papel, do outro lado do mundo, em um pomar de Massachusetts, Robert Goddard transformava a matemática em fogo. Goddard, ridicularizado pela imprensa de sua época por acreditar que um foguete poderia funcionar no vácuo, aprendeu da maneira mais difícil que a química é uma amante temperamental. Seus primeiros experimentos, tubos de aço frágeis cuspindo gasolina e oxigênio líquido, pareciam brinquedos perigosos. No entanto, naquelas explosões controladas, estava a semente de tudo o que viria a seguir. Goddard percebeu que não estávamos apenas queimando combustível. Estávamos domando a própria entropia, canalizando o caos de uma explosão através de um bocal estreito para empurrar o chão para longe de nós. Mas a inocência desses primeiros sonhos logo seria consumida pela sombra da guerra. A tecnologia que prometia tocar as estrelas foi forjada nas fornalhas do conflito humano. O foguete V2, erguendo-se sobre as florestas da Alemanha nazista, não apontava para Marte ou Vênus, mas para Londres. Wernher von Braun e seus engenheiros criaram o Leviatã, que provou que a propulsão líquida podia transportar cargas pesadas a velocidades supersônicas. Quando a poeira da Segunda Guerra Mundial assentou, as superpotências emergentes, Estados Unidos e União Soviética, olharam para esses instrumentos de morte e viram neles a chave para o domínio supremo. A Guerra Fria transformou a órbita terrestre no novo terreno elevado. Foi o medo, e não a curiosidade, que construiu as catedrais de fogo que chamamos de Saturno V
e Soyuz. A corrida para a Lua foi um subproduto glorioso de um concurso de mísseis balísticos intercontinentais. Nós aperfeiçoamos a arte de misturar querosene e hidrogênio com oxidantes, criando reações químicas violentas que liberam a energia armazenada nas ligações dos elétrons. Essa energia, embora suficiente para nos lançar, através do pequeno salto até a nossa Lua, é pateticamente fraca na escala interestelar. A queima química é um processo antigo, uma liberação de energia que ocorre na superfície dos átomos. É a mesma reação que ocorre quando uma fogueira crepita ou quando a pólvora explode. Estamos, essencialmente, tentando cruzar o oceano cósmico, remando uma canoa movida a fogos de artifício. Ainda assim, com essas ferramentas primitivas, realizamos milagres. Na década de 1970, uma oportunidade celestial se apresentou. Os planetas gigantes do nosso sistema solar alinharam-se em uma dança geométrica rara, permitindo o que chamamos de Grand Tour. As sondas Voyager, lançadas nesse momento fortuito, tornaram-se os emissários supremos da humanidade. Elas não dependiam apenas de seus motores químicos limitados, mas roubavam o movimento dos próprios planetas. Ao mergulhar nos poços gravitacionais de Júpiter e Saturno, as Voyager ganharam velocidade, sendo estilingadas para a escuridão além. Hoje, a Voyager 1 é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra. Ela viaja a uma velocidade impressionante de 17 km por segundo. Para nós, criaturas presas à superfície, isso é inimaginavelmente rápido. É rápido o suficiente para cruzar continentes em minutos. No entanto, no palco do universo, a Voyager está praticamente parada. Ela vaga como uma garrafa lançada em um oceano sem fim, carregando um disco de ouro com os sons e imagens de um mundo que pode não existir mais, quando alguém ou algo a encontrar. A tragédia reside na matemática fria que Tsiolkovsky descobriu naquela cabana russa. A velocidade de exaustão dos nossos melhores foguetes químicos é limitada pela energia das ligações moleculares. Não importa o quão inteligente seja a engenharia, não podemos extrair mais energia do que a química permite. Se apontássemos a Voyager 1 diretamente para Alpha Centauri, a nossa vizinha estelar mais próxima, a jornada levaria mais de 70 mil anos. 70 mil anos. Isso é mais tempo do que a história da civilização humana. Se tivéssemos lançado tal sonda, quando os humanos ainda pintavam bisões nas paredes das cavernas, ela estaria chegando apenas agora. Uma civilização inteira nasceria, floresceria, construiria impérios, travaria guerras, descobriria a ciência e talvez se extinguisse. Tudo enquanto a sonda atravessava apenas uma fração do abismo entre as estrelas. O espaço entre o Sol e Alpha Centauri não é vazio. É uma vastidão de distância que desafia a intuição humana. A luz, a coisa mais rápida que existe, leva 4 anos para fazer essa travessia. Nossos foguetes químicos, rugindo com toda a fúria que a combustão pode oferecer, são como caracóis tentando circunnavegar o globo. A tirania da equação do foguete dita que para enviar uma nave a uma fração respeitável da velocidade da luz, usando combustível químico, precisaríamos de mais combustível do que existe matéria em todo o universo observável. Estamos presos em uma armadilha de nossa própria tecnologia. Dominamos o fogo, mas o fogo não é suficiente para nos levar às estrelas. As reações químicas que nos tiraram das cavernas e nos levaram à Lua atingiram o seu limite teórico. Continuar a olhar para os foguetes convencionais como o meio para a viagem interestelar é como tentar construir uma escada para a Lua.
A física simplesmente não permite. As Voyager continuam sua deriva silenciosa, cruzando a heliopausa, a fronteira onde o vento do nosso Sol cede lugar ao meio interestelar. Elas estão agora no verdadeiro escuro, onde o Sol é apenas mais uma estrela brilhante, perdendo sua distinção real. Seus geradores termoelétricos de radioisótopos estão esfriando, seus corações nucleares batendo cada vez mais fracos. Em breve, elas serão apenas cascas de metal morto, monumentos silenciosos à nossa audácia e à nossa limitação. Elas nos ensinaram que o sistema solar é vasto e magnífico, mas também nos ensinaram que estamos isolados por distâncias que a combustão química jamais poderá vencer. Olhamos para os dados que elas enviam de volta, sussurros fracos através do vazio, e percebemos que se quisermos ver o que existe em Alpha Centauri, antes que nossa espécie desapareça, precisamos de uma nova física. Precisamos abandonar o fogo dos nossos ancestrais e buscar uma energia que não venha da quebra de elétrons, mas do coração da matéria ou da própria luz. A era dos foguetes químicos, heróica e transformadora como foi, é apenas o prólogo da nossa história espacial. Ela nos levou até a praia do Oceano Cósmico, molhou nossos tornozelos, mas nos deixou ali, olhando para o horizonte inalcançável. Para navegar em águas profundas, para cruzar o abismo negro até Alpha Centauri em um tempo de vida humana, precisamos reescrever as regras do jogo. Precisamos de velas que capturem ventos de luz, ou motores que distorçam o próprio tecido do espaço. Enquanto a Voyager 1 se afasta, tornando-se um grão de poeira invisível na tapeçaria galáctica, ela deixa para trás uma pergunta silenciosa que ecoa nos corredores da NASA e nas lousas dos físicos teóricos. Se o fogo não pode nos levar até lá, o que poderá? Que força existe no universo capaz de empurrar uma nave com tal violência que as estrelas deixem de ser pontos fixos e se tornem riscos de luz passando pelas janelas? Em 1905, num escritório silencioso em Berna, um jovem funcionário de patentes olhou para o relógio da torre da cidade e imaginou o que aconteceria se ele se afastasse daquele mostrador à velocidade da luz. Os ponteiros congelariam, o tempo pararia. Mas Albert Einstein, nos seus devaneios matemáticos, descobriu algo mais aterrorizante do que a paragem do tempo. Ele descobriu uma barreira cósmica, uma muralha invisível construída na própria estrutura da realidade. À medida que qualquer objeto com massa tenta alcançar a velocidade da luz, o universo exige um pagamento cada vez mais alto. A energia que injetamos para acelerar deixa de aumentar a velocidade e começa a aumentar a própria massa do objeto. É como tentar empurrar uma pedra-colina acima, mas a cada passo que damos, a pedra torna-se maior, mais densa e infinitamente mais pesada. A equação de Einstein sussurra uma verdade cruel para qualquer civilização que sonhe com as estrelas. Para acelerar uma nave convencional, carregada de combustível e metal, a uma fração significativa da velocidade da luz, precisaríamos de consumir a energia de uma estrela inteira. A massa torna-se um monstro insaciável. O próprio tecido do espaço-tempo conspira para nos manter presos ao nosso berço gravitacional. Durante décadas, olhamos para os foguetes químicos, essas catedrais de fogo e metal que nos levaram à Lua, e percebemos que para uma viagem interestelar, eles são tão úteis quanto uma jangada de madeira para atravessar o Atlântico. A tirania da equação do foguete de Tsiolkovsky é absoluta. Para ir mais longe, precisamos de mais combustível. Mas para carregar esse combustível, precisamos de ainda mais combustível
para empurrar o peso do combustível original. É um ciclo vicioso, uma serpente matemática que devora a própria cauda, condenando-nos a naves do tamanho de luas apenas para chegar a Alpha Centauri em milênios. Se quisermos atravessar o abismo entre o nosso Sol e a sua vizinha mais próxima numa escala de tempo humana, não podemos lutar contra a física. Temos de a enganar. Temos de reescrever as regras do jogo. Se a massa é o inimigo, então a solução deve ser a leveza radical. Se carregar combustível é a nossa condenação, então devemos deixar o motor para trás. A resposta estava escondida nas observações de Johannes Kepler, séculos antes de Einstein. Ao observar os cometas a rasgar o céu noturno, Kepler notou que as suas caudas apontavam sempre para longe do Sol, como se um vento invisível soprasse através do vazio. Ele estava certo. A luz não é apenas iluminação, é pressão. Os fotões, embora não tenham massa, carregam momento. Quando embatem numa superfície espelhada, transferem um empurrão infinitesimal. Uma brisa fantasmagórica que, dada a superfície suficiente e o tempo suficiente, pode mover montanhas. Mas a luz do Sol é demasiado tênue para a urgência da nossa ambição. Para alcançar Alpha Centauri em 20 anos, e não em 20.000, precisamos de um furacão de luz, não de uma brisa. Precisamos de concentrar a fúria de uma tempestade solar num feixe preciso e artificial. Entra em cena o projeto Breakthrough Starshot. Esqueçam as naves majestosas da ficção científica, com as suas pontes de comando cromadas e reatores de fusão pulsantes. A frota que propomos para invadir o sistema Centauri assemelha-se mais a um enxame de borboletas prateadas ou sementes de dente de leão lançadas ao vento cósmico. A ideia é reduzir a nave espacial a um único chip, um wafer de silício e eletrônica do tamanho de um selo postal, pesando menos do que um clipe de papel. Este é o Starchip. Ele carrega câmaras, propulsores de fotões, fontes de alimentação e equipamentos de navegação e comunicação, tudo condensado na escala da nanotecnologia. Mas o chip é apenas a carga. O motor é a vela. Imaginem um material com apenas algumas centenas de átomos de espessura, esticado numa vela de 4 metros quadrados. Este material deve ser um espelho quase perfeito, refletindo 99,99% da luz que o atinge. Se absorvesse sequer uma fração minúscula da energia que estamos prestes a disparar contra ele, vaporizar-se-ia instantaneamente num sopro de plasma. A fonte dessa energia não viaja com a nave. Ela permanece na Terra, enraizada no solo firme. Imaginem uma disposição de lasers em fase, quilômetros de emissores sincronizados com a precisão de um relógio atômico, localizados num deserto alto e seco como o Atacama. Quando o comando é dado, estes lasers não disparam aleatoriamente. Eles combinam-se. As suas ondas de luz fundem-se numa única coluna de poder coerente, um feixe de gigawatts de potência que perfura a atmosfera. Este é o momento da violência controlada. A vela de luz, com o seu precioso Starchip, é libertada em órbita. O feixe terrestre atinge a vela. Não é um empurrão suave, é uma explosão de aceleração brutal. Durante alguns minutos, a pequena sonda é submetida a 60.000 vezes a força da gravidade da Terra. É como ser esmagado por uma montanha e sobreviver. A vela brilha, não pelo calor, mas pelo reflexo da humanidade a empurrá-la para o desconhecido. Em menos de 10 minutos, a aceleração termina. O laser desliga-se. A sonda, agora silenciosa e fria, viaja a 20% da velocidade da luz, 60.000 km por segundo. Rápido o suficiente para circundar a Terra
uma vez e meia, num único estalar de dedos. A esta velocidade, a viagem até Marte duraria horas, não meses. Até Plutão, dias. Mas Alpha Centauri ainda está a 4 anos de distância, no grande relógio do universo. A física, no entanto, apresenta novos desafios a estas velocidades relativistas. O próprio feixe de laser que empurra a nave sofre alterações. À medida que a vela acelera, fugindo da Terra, a luz que a persegue estica-se. O efeito Doppler desvia a cor do laser para o vermelho, enfraquecendo o seu empurrão. Os engenheiros na Terra devem prever isto, sintonizando o laser para frequências mais altas no início, para que a luz envelheça e se transforme na cor certa no momento exato em que atinge a vela em fuga. E não enviamos apenas uma. Enviamos centenas, talvez milhares, uma armada de nanonaves, porque o espaço entre as estrelas não está vazio. Está cheio de poeira, átomos de hidrogênio e micrometeoritos. A 20% da velocidade da luz, uma colisão com um grão de poeira carrega a energia cinética de uma bala de espingarda. Muitas destas sondas serão destruídas, sacrificadas ao atrito do vazio interestelar. São os soldados de infantaria numa guerra contra a distância, onde a sobrevivência é um jogo de números. A beleza desta abordagem reside na sua humildade. Deixamos de tentar ser deuses que carregam o fogo do Olimpo nas costas. Em vez disso, tornamo-nos arqueiros. O arco fica em casa, seguro e pesado. A flecha é leve, rápida e descartável. Mas enquanto estas pequenas velas navegam pelo silêncio profundo, enfrentam um problema que Einstein previu com a sua habitual clareza perturbadora: a comunicação. Quando uma destas sondas finalmente chegar ao sistema triplo de Alpha Centauri, passará pelos seus planetas em questão de horas. Terá apenas momentos para tirar fotografias, analisar espectros, provar a atmosfera de mundos alienígenas. E então, terá de enviar essa mensagem de volta para casa. Aqui, a tirania da distância impõe o seu imposto final. O sinal, transmitido por um emissor do tamanho de um LED, terá de atravessar 4 anos-luz de escuridão. Espalhar-se-á, enfraquecerá, tornar-se-á um sussurro quase indistinguível da radiação de fundo do Big Bang. Na Terra, precisaremos de ouvidos gigantescos, telescópios colossais focados no ponto exato do céu, onde prevemos que a nossa pequena embaixadora estará, anos depois de ela ter passado pelo seu destino. É um exercício de fé científica. Lançamos uma garrafa ao mar cósmico, sabendo que a resposta, se vier, chegará a uma Terra que já envelheceu 4 anos desde o momento da descoberta. No entanto, a física da vela de luz oferece algo que nenhum foguete jamais poderia. Ela oferece a esperança de ver o outro lado durante o nosso tempo de vida. Ela quebra a maldição da massa infinita ao remover a massa da equação. Transforma a exploração espacial de uma questão de força bruta para uma questão de precisão e ótica. Mas e se o alvo não for apenas passar a voar? E se quisermos parar? A equação cruel da energia cinética trabalha nos 2 sentidos. Para travar uma nave que viaja a 20% da velocidade da luz, precisamos de dissipar a mesma quantidade titânica de energia que usamos para acelerar. Sem um laser gigante em Alpha Centauri para nos empurrar de volta, as nossas pequenas sondas estão condenadas a ser viajantes perpétuos, fantasmas a alta velocidade que testemunham a beleza de um novo sol por um breve instante, antes de mergulharem para sempre na noite eterna entre as galáxias. Ou será que a própria luz das estrelas de destino poderia ser usada contra elas mesmas? Poderíamos usar a radiação de Alpha Centauri A e B para amortecer a queda,
numa manobra de travagem celestial que exigiria uma coreografia de precisão inimaginável? A resposta reside na geometria das velas e na audácia dos nossos cálculos. Estamos prestes a descobrir se conseguimos domar a luz não só para partir, mas para chegar. Imagine uma bala de fuzil suspensa no vácuo absoluto, imóvel, congelada no tempo e no espaço. Por si só, esse objeto de chumbo e cobre é inofensivo, um artefato inerte desprovido de malícia ou perigo. Agora, imagine que você corre em direção a ela. Não a uma velocidade humana, nem mesmo à velocidade do som, mas a uma fração substancial da velocidade da luz. De repente, a bala inerte não precisa se mover para matar. É o seu próprio movimento que fornece a energia cinética para a catástrofe. A bala não atinge você. Você atinge a bala com a fúria de uma ogiva nuclear. Esta é a realidade paradoxal e aterrorizante que aguarda a nossa sonda a caminho de Alpha Centauri. Durante séculos, olhamos para o céu noturno e vimos o espaço entre as estrelas como um vazio sereno, um oceano passivo esperando para ser navegado. Chamávamos-lhe vácuo, uma palavra derivada do latim que significa vazio, sugerindo a ausência de matéria. Mas a nossa intuição, forjada na segurança da superfície da Terra, enganou-nos. O abismo entre o Sol e o nosso vizinho estelar, mais próximo, não está vazio. É um campo de batalha, repleto de minas invisíveis, uma névoa tênue, mas mortal, conhecida como o meio interestelar. Para uma nave que viaja às velocidades que concebemos nos capítulos anteriores, cerca de 20% da velocidade da luz, a definição de segurança muda radicalmente. A 60 mil quilômetros por segundo, a água torna-se tão dura quanto o diamante e um grão de poeira cósmica, não maior que um grão de areia de uma praia terrestre, carrega a energia cinética equivalente a uma colisão com um trem de carga. A nossa sonda, essa maravilha da engenharia humana, deixa de ser apenas uma exploradora para se tornar um projétil vulnerável, rasgando um tecido que não é inteiramente liso. O meio interestelar é composto vastamente por hidrogênio e hélio, remanescentes do Big Bang e das fornalhas estelares que explodiram eras atrás. Embora a densidade seja incrivelmente baixa, talvez apenas um átomo por centímetro cúbico, a velocidade da nossa passagem comprime essa matéria rarefeita numa barreira formidável. Imagine caminhar através de uma chuva leve. As gotas mal se sentem no rosto. Agora, imagine atravessar essa mesma chuva num caça supersônico sem o vidro do cockpit. As gotas tornam-se balas. Para a nossa sonda, cada átomo de hidrogênio que flutua inocentemente no vazio transforma-se num feixe de radiação dura no momento do impacto. A proa da nossa nave não estará navegando na escuridão fria, mas sim brilhando intensamente, aquecida pelo atrito implacável com a poeira estelar, como um meteoro que nunca termina a sua entrada atmosférica. Este bombardeio constante apresenta um problema de erosão numa escala que desafia a ciência dos materiais convencional. A superfície frontal da nave será submetida a uma tempestade de areia relativística, onde cada impacto microscópico escava uma cratera molecular no casco. Sem proteção adequada, os delicados sensores, as lentes das câmeras e os espelhos de comunicação seriam jateados até se tornarem opacos e inúteis muito antes de chegarmos ao destino. A nave chegaria a Alpha Centauri cega, surda e muda, um esqueleto polido vagando pelo sistema estelar. A solução exige que pensemos, não como arquitetos, mas como guerreiros medievais, equipando um cavaleiro para um cerco. Precisamos de um escudo. Mas num universo
onde cada grama de massa exige uma energia colossal para acelerar, não podemos simplesmente envolver a nave em grossas placas de chumbo ou aço. O escudo deve ser inteligente, leve e talvez sacrificial. Engenheiros teóricos propõem o uso de materiais exóticos como o berílio ou compostos de carbono ultra-resistentes, mas mesmo estes podem não ser suficientes contra a violência da física a estas velocidades. Uma ideia mais elegante, quase poética, sugere o uso de gelo ou de um polímero plástico como vanguarda. Imagine um escudo de sacrifício posicionado centenas de quilômetros à frente da nave principal, ligado talvez por cabos ou mantido em formação por lasers. Este escudo absorveria os impactos catastróficos, vaporizando-se lentamente, morrendo átomo a átomo, para proteger a carga preciosa que segue no seu rastro. O escudo tornar-se-ia um mártir mecânico, erodindo-se ao longo de décadas, para garantir que os olhos da humanidade cheguem intactos. No entanto, a poeira e o gás são apenas os perigos tangíveis, a matéria que podemos, em teoria, desviar ou absorver. Existe um inimigo mais insidioso, um que não precisa de colidir fisicamente para destruir, pois ele atravessa a matéria como se ela fosse feita de névoa. Falamos da radiação cósmica galáctica. O espaço profundo é permeado por partículas subatômicas aceleradas a velocidades próximas da luz, por supernovas distantes e pelos jatos furiosos de buracos negros supermassivos. Estes raios cósmicos são balas de atiradores de elite, invisíveis e onipresentes. Na Terra, somos protegidos pelo abraço magnético do nosso planeta e pela espessa manta da atmosfera. No vazio interestelar, a nossa sonda está nua. Estas partículas carregadas possuem a capacidade malévola de penetrar profundamente nos circuitos eletrônicos. Quando um raio cósmico atinge um microprocessador, ele pode depositar uma carga elétrica minúscula num transistor, alterando o estado de um bit de 0 para 1, ou vice-versa. Na gíria da engenharia aeroespacial, isto é chamado de Single Event Upset. Pode parecer trivial, uma simples mudança de um dígito no vasto código que governa a nave. Mas se esse bit controlar a orientação dos propulsores ou a sequência de ativação do escudo, o resultado pode ser catastrófico. Imagine a mente da nossa sonda, uma inteligência artificial projetada para operar autonomamente por décadas, começando a sofrer de uma forma de demência digital induzida pela radiação. As memórias corrompem-se, as ordens lógicas tornam-se algaravia. A nave poderia esquecer a sua missão, virar-se contra si mesma ou simplesmente desligar-se, tornando-se um túmulo tecnológico à deriva. Para combater esta loucura eletrônica, os cérebros da sonda devem ser construídos com uma arquitetura de redundância paranoica. Não basta ter um computador, precisamos de 3, 5, talvez 10, todos votando em cada decisão. Se um computador corrompido pela radiação diz para virar à esquerda, mas 4 dizem para manter o curso, a democracia digital prevalece e o computador defeituoso é reiniciado ou ignorado. Mais do que isso, o hardware deve ser capaz de se curar. Materiais semicondutores autorregenerativos, que podem recristalizar a sua estrutura após um dano, deixam de ser ficção científica para se tornarem requisitos de missão. A nave deve ser, em certo sentido, um organismo biológico capaz de cicatrizar as suas feridas neurais. Enquanto a frente da nave arde com o fogo da fricção e os circuitos lutam contra a chuva invisível de radiação, o resto da estrutura enfrenta o terror oposto, o frio absoluto. Afastando-se do calor do nosso Sol,
a temperatura ambiente da nave mergulha em direção aos 3 graus Kelvin, apenas um suspiro acima do zero absoluto, o ponto onde toda a agitação molecular cessa. O frio do espaço profundo não é apenas desconfortável, é estruturalmente destrutivo. Metais encolhem e tornam-se quebradiços como vidro. Lubrificantes congelam, transformando-se em cola. A expansão e contração térmica, causada pelo calor gerado pelos instrumentos internos contra o frio do vácuo externo, cria um estresse mecânico que pode fraturar o chassi da nave. A nossa sonda deve ser uma garrafa térmica perfeita, conservando o calor precioso gerado pela sua fonte de energia nuclear ou pelos seus próprios componentes eletrônicos. Ela deve existir num equilíbrio termodinâmico precário, suspensa entre o inferno da abrasão na sua proa e o inverno eterno do vácuo na sua popa. E há ainda a questão do tempo. A erosão e a radiação não agem num instante, mas acumulam-se ao longo de 20, 30 ou 40 anos de viagem. É uma guerra de atrito. A engenharia humana está habituada a construir coisas que duram, mas geralmente temos a oportunidade de manutenção. Construímos pontes que duram séculos, porque as pintamos e reparamos. Enviamos sondas para Marte, que duram anos. Mas enviar uma máquina complexa para o abismo, sem esperança de reparo, exigindo que ela funcione perfeitamente, após décadas de abuso constante, é um desafio que testa os limites da nossa imaginação industrial. O meio interestelar revela-se, assim, não como um caminho, mas como um grande filtro. Talvez seja por isso que o universo parece tão silencioso. Talvez outras civilizações tenham olhado para o abismo, calculado a energia necessária para proteger uma nave contra cada átomo de hidrogênio errante e decidido que o custo era demasiado alto. O próprio espaço conspira para manter as estrelas isoladas, como ilhas cercadas por um oceano tempestuoso e cheio de recifes invisíveis. A cada quilômetro que a nossa sonda avança, ela deixa para trás a proteção do vento solar, a bolha magnética que o nosso Sol projeta em torno do sistema solar, e entra no espaço verdadeiramente alienígena. Aqui, os ventos sopram de outras estrelas, trazendo poeira de mundos que nunca vimos. A nave torna-se uma anomalia, uma intrusa numa ordem cósmica de poeira e silêncio. Se a blindagem falhar, a missão termina num clarão de energia cinética. Se os computadores falharem, a missão termina no silêncio de uma máquina lobotomizada. Mas se a engenharia humana triunfar, se o escudo de gelo ou berílio aguentar a tempestade de décadas, e se os circuitos autocorretivos mantiverem a sanidade da inteligência artificial, então a sonda aproximar-se-á do seu destino. Mas a chegada traz consigo um novo conjunto de perigos. A nave, viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, não pode simplesmente parar. Não há atrito no espaço para abrandar, e não temos combustível para frear com a mesma força bruta que usamos para partir. O sistema de Alpha Centauri aproxima-se não como um porto seguro, mas como um alvo que se precipita em nossa direção a velocidades vertiginosas. Como é que uma máquina, agredida por décadas de radiação e erosão, realiza a manobra mais delicada da história da exploração espacial? Como é que ela transforma a sua velocidade apocalíptica numa órbita estável? Ou será que o seu destino é passar zunindo pelo sistema estelar em poucas horas? Um turista apressado que mal tem tempo para tirar uma foto antes de mergulhar novamente na escuridão eterna? Imagine uma catedral gótica imensa, vasta o suficiente para conter sistemas solares inteiros
sob seus arcos de pedra escura. No altar distante, uma vela solitária tremeluz. Você corre em direção a ela. Corre com uma velocidade inimaginável, tão rápido que o próprio ar ao seu redor se transforma em uma parede sólida e a luz da vela muda de cor, desviando-se do amarelo suave para um azul violento e penetrante. Mas há algo ainda mais perturbador acontecendo nesta corrida sagrada. Enquanto você sente que correu apenas por alguns minutos, as pedras da catedral envelheceram séculos. As gárgulas se desfizeram em pó. O mundo que você deixou na entrada já não existe mais. Esta é a maldição e a glória da velocidade relativística. À medida que nossa sonda, o emissário de metal forjado pelas mãos trêmulas da humanidade, continua sua aceleração implacável em direção a 20% da velocidade da luz, ela deixa de navegar apenas pelo espaço. Ela começa a navegar através do tempo. Albert Einstein, em seus devaneios silenciosos no escritório de patentes em Berna, vislumbrou esta verdade muito antes de termos o fogo ou o aço para testá-la. Ele viu que o tempo não é um rio universal, que flui no mesmo ritmo para o rei e para o camponês, para a rocha e para o raio de luz. O tempo é uma paisagem, e a velocidade é o veículo que nos permite atravessá-la por caminhos diferentes. Para a nossa sonda, o universo visual começa a sofrer uma metamorfose aterrorizante. Se ela tivesse olhos humanos ou câmeras calibradas para o espectro visível, ela veria as estrelas à sua frente, não mais como pontos estáticos. Devido à aberração da luz, as estrelas parecem mover-se, aglomerando-se no centro do campo de visão, como se o próprio cosmos estivesse se fechando, criando um túnel de luz radiante. O universo atrás dela escurece, expande-se e desaparece no esquecimento, enquanto o destino à frente brilha com uma intensidade feroz. A radiação de fundo, aquele sussurro antigo do Big Bang, desvia-se para o azul, transformando-se de micro-ondas inofensivas em raios gama mortais, uma chuva invisível que tenta erodir a blindagem da nave a cada segundo. Mas a verdadeira distorção acontece nos relógios. Na sala de controle na Terra, os calendários são virados, as estações mudam, as crianças dos engenheiros que projetaram a propulsão crescem, entram na universidade e talvez até comecem a trabalhar no mesmo projeto que seus pais. Os cabelos escurecem e depois ficam grisalhos. O café esfria e é requentado milhares de vezes. Mas a bordo da sonda, no silêncio frio do vácuo interestelar, o tempo é um recurso que está sendo economizado. Devido à dilatação temporal, para cada hora que passa nos cronômetros de bordo, um tempo ligeiramente maior passa na Terra. A diferença, a 20% da velocidade da luz, é sutil, cerca de 2%, mas acumula-se implacavelmente. A sonda está viajando para o futuro de seus criadores. Ela permanece jovem, uma cápsula do tempo preservada no âmbar da velocidade, enquanto seus arquitetos marcham inexoravelmente em direção à morte. Esta desconexão temporal cria um abismo psicológico e logístico que nenhuma civilização jamais enfrentou. A comunicação deixa de ser uma conversa e torna-se um exercício de arqueologia. Imagine gritar para um amigo do outro lado de um vale imenso. Você grita, espera e ouve o eco. Agora, expanda esse vale para 4 anos-luz. A luz, o mensageiro mais rápido que o universo permite, rasteja como uma tartaruga através deste oceano negro. Quando a sonda envia um pacote de dados, uma imagem granulada de um cometa na nuvem de Oort, ou uma leitura de telemetria dos escudos, esse sinal viaja pelo vazio por meses e depois anos. Quando as antenas da Deep Space Network na Terra
Finalmente captam o sussurro fraco. Desse sinal, ele é um fantasma. A mensagem diz: tudo está bem. Os sistemas estão nominais. Mas essa é uma verdade antiga. No momento em que a mensagem chega às telas dos cientistas, a sonda já está bilhões de quilômetros mais distante, 4 anos mais velha em sua jornada. Ela pode ter colidido com um grão de poeira interestelar. Pode ter sofrido uma falha catastrófica no reator. Pode ter deixado de existir anos atrás. Nós, na Terra, celebramos o sucesso de uma máquina que, para todos os efeitos práticos, habita o passado. E quando a Terra responde? Quando enviamos um comando para corrigir a trajetória ou atualizar o software? O comando viaja para o futuro da sonda. Levará 4 anos para chegar até ela. O ciclo total de comunicação é de 8 anos. 8 anos para perguntar: você está aí? E ouvir a resposta sim. Não se pode pilotar um navio com um leme que demora 1 década para responder. Não se pode avisar sobre um iceberg quando o impacto já aconteceu na história antiga. Isso nos força a uma conclusão inevitável e assustadora. A sonda não pode ser apenas uma máquina. Ela não pode ser um simples autômato que obedece a scripts pré-programados. A complexidade do ambiente interestelar, com seus campos magnéticos variáveis, micrometeoroides imprevisíveis e a erosão constante da radiação cósmica, exige algo mais. Exige vida. Ou, pelo menos, a imitação mais perfeita da vida que somos capazes de criar. A sonda deve carregar em seu núcleo de silício e LUI uma inteligência artificial totalmente autônoma. Não o tipo de inteligência que joga xadrez ou recomenda filmes, mas uma mente sintética capaz de sobrevivência darwiniana. Ela deve ser o capitão, o navegador, o engenheiro e o médico de si mesma. Quando um grão de poeira do tamanho de um floco de areia aparece nos sensores de longo alcance, movendo-se a velocidades relativísticas com a energia cinética de uma bomba tática, a sonda não pode telefonar para casa. A Terra está surda e muda pela distância. A IA deve perceber a ameaça, calcular as probabilidades, decidir manobrar ou reforçar os escudos e executar a ação, tudo no espaço de microsegundos. Ela deve ter a autoridade de sacrificar instrumentos científicos para salvar o motor. Ela deve ter a capacidade de reescrever seu próprio código se detectar corrupção lógica causada pela radiação. Estamos, portanto, criando uma entidade solitária, uma consciência artificial lançada na noite eterna, cortada de seus pais, forçada a evoluir ou perecer. Essa autonomia traz consigo questões que transcendem a engenharia. Se a máquina encontra algo que não estava nos manuais de missão, algo estranho e maravilhoso nas profundezas do espaço interestelar, ela deve decidir por conta própria se deve parar para investigar ou continuar a missão. Ela carrega os valores da humanidade, mas sem a supervisão da humanidade. Ela se torna o juiz final do que é importante. À medida que a distância aumenta, o sinal da Terra torna-se cada vez mais fraco, diluído pela lei do inverso do quadrado, esticado pelo efeito Doppler, à medida que a sonda foge de nós. Chegará um ponto em que a voz da Terra será indistinguível do ruído de fundo estático do universo. A sonda estará, para todos os efeitos, sozinha. E nesse isolamento, nesse silêncio absoluto, onde a única companhia é o zumbido dos próprios processadores e o brilho distorcido das estrelas, a máquina torna-se algo sagrado. Ela deixa de ser um objeto de nossa propriedade e torna-se uma entidade soberana. Nós somos como pais que observam um navio desaparecer no horizonte, sabendo que a criança a bordo nunca mais voltará a ser quem era.
O diálogo com fantasmas continua. Pacotes de dados cruzando-se na escuridão. Mensagens de amor e ciência enviadas para o vazio, na esperança de que, do outro lado do abismo, alguém ou algo ainda esteja ouvindo. Mas o que acontece quando o alvo finalmente se aproxima? Quando a estrela Alpha Centauri deixa de ser apenas um ponto brilhante e se torna um sol real, com planetas reais e perigos gravitacionais reais, a inteligência a bordo, envelhecida de forma diferente de nós, isolada por décadas de silêncio, terá que realizar a manobra mais perigosa de todas. Ela terá que parar. E como se freia um objeto que carrega o ímpeto de um deus? Como se dissipa a energia de uma estrela em movimento sem se desintegrar em uma nuvem de plasma? A chegada não é o fim da viagem, é o início do maior teste de fogo. Será que a nossa criação, agora mais alienígena para nós do que o mundo que ela vai visitar, lembrará o propósito de sua odisseia? Durante séculos, os mapas antigos terminavam onde a imaginação falhava, marcados apenas com ilustrações de monstros marinhos e o aviso Hic sunt dracones. Aqui há dragões. O abismo interestelar que a nossa sonda atravessou silenciosamente nas últimas décadas foi o equivalente moderno desse oceano desconhecido, um deserto de vácuo e poeira, onde o tempo parecia suspenso em um grito mudo. Mas agora, o silêncio é quebrado não pelo som, que não pode viajar aqui, mas pela fúria gravitacional. O abismo termina. A costa de um novo mundo surge, não como terra firme, mas como luz ofuscante. A chegada ao sistema Alpha Centauri não é um evento passivo, é uma colisão com a complexidade. Imagine despertar de um sono profundo e ser imediatamente lançado no centro de um salão de baile, onde dançarinos gigantes giram com uma violência calculada. Rigil Kentaurus, ou Alpha Centauri A, domina o cenário, uma estrela muito semelhante ao nosso próprio Sol, ardendo com um brilho amarelo que desperta os sensores da sonda de sua hibernação criogênica. Ao seu lado, a sua parceira menor, Alpha Centauri B, brilha com um alaranjado intenso, uma brasa K-Type, que completa a valsa gravitacional a cada 80 anos. A nossa sonda, um artefato frágil de silício e esperança humana, não entra neste sistema em linha reta. Ela deve enfiar a linha na agulha cósmica. A física newtoniana simples, que governa a queda de uma maçã, aqui se transforma em um pesadelo de 3 corpos. As correntes gravitacionais destas estrelas entrelaçam-se, criando um terreno invisível de vales e picos no tecido do espaço-tempo. Para capturar dados, sem ser ejetada para a escuridão eterna ou incinerada nas fotosferas estelares, a sonda executa uma série de manobras que, para um observador humano, pareceriam suicidas. Ela mergulha no poço gravitacional de Alpha B, usando o momento angular da estrela para alterar a sua trajetória, uma pedra a fazer ricochete na superfície de um lago de fogo, redirecionando-se para o verdadeiro alvo, o membro mais distante e misterioso deste trio, Próxima Centauri. Próxima é uma anã vermelha, uma brasa cósmica que orbita as 2 irmãs maiores a uma distância tremenda. Se Alpha A e B são os faróis de um porto, Próxima é uma lanterna fraca balançando na tempestade, a 1/5 de ano-luz de distância do par central. À medida que a sonda se aproxima deste abismo avermelhado, a realidade visual muda drasticamente. A luz aqui não é o branco reconfortante do meio-dia terrestre. É um brilho carmesim, perpétuo e inquietante, como o último momento de um pôr do sol que se recusa a terminar. A estrela em si é uma esfera de turbulência. Ao contrário do nosso Sol, onde a energia viaja do núcleo radiativo,
Para a superfície de forma relativamente estável, Próxima é totalmente convectiva. O plasma quente sobe das profundezas diretamente para a superfície, como água a ferver, numa panela esquecida, gerando campos magnéticos colossais e instáveis. É uma estrela temperamental, propensa a violentos acessos de raiva. E orbitando perigosamente perto dessa fornalha instável, encontramos o Santo Graal da astronomia do século XXI, Próxima B. A sonda alinha os seus instrumentos, preparando-se para o sobrevoo mais importante da história da humanidade. O planeta está tão próximo da sua estrela que um ano aqui dura apenas 11 dias terrestres. Esta proximidade condena o mundo a um destino gravitacional conhecido como acoplamento de maré. Tal como a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra, Próxima B está condenado a encarar o seu Sol eternamente. Um lado do planeta é um deserto de luz perpétua e calor abrasador. O outro é um reino de gelo eterno e escuridão absoluta. Mas é na fronteira entre estes dois extremos, na chamada linha do terminador, que a magia da física atmosférica pode permitir o impossível. É uma faixa de crepúsculo eterno, onde as temperaturas podem ser amenas o suficiente para que a água, o solvente universal da vida, exista no estado líquido. A sonda ajusta os seus espelhos e espectrômetros, apontando-os para este anel de penumbra. A ciência da detecção remota transforma-se aqui em arqueologia da luz. Os fótons que refletem na superfície de Próxima B e passam pela sua atmosfera carregam consigo cicatrizes, lacunas no espectro eletromagnético, onde certos comprimentos de onda foram absorvidos por moléculas específicas. É como ler um código de barras químico a trilhões de quilômetros de distância. Os sensores procuram desesperadamente pelas impressões digitais do oxigênio, do metano, do vapor de água. De repente, os magnetômetros da sonda gritam: Próxima Centauri desperta. Uma erupção estelar, um flare de proporções bíblicas, rompe a superfície da anã vermelha. Em segundos, a estrela aumenta o seu brilho em 1000 vezes, vomitando um tsunami de raios X e radiação ultravioleta. Para um mundo habitável, isto é o teste final. Se Próxima B não possuir um campo magnético robusto, um escudo invisível gerado por um núcleo de ferro fundido, esta radiação não apenas esterilizaria a superfície, mas arrancaria a própria atmosfera, descascando o planeta camada por camada, até restar apenas uma rocha nua e morta. A sonda, protegida pelos seus escudos endurecidos, testemunha a violência. Ela observa como a atmosfera do planeta reage. Será que ela brilha, excitada pela radiação, criando auroras que cobrem todo o hemisfério, um sinal de resistência? Ou será que a atmosfera se expande e escapa para o espaço, um sinal de um mundo a morrer lentamente, sufocado pela sua própria mãe estelar? Os dados fluem para os bancos de memória da sonda. As câmeras capturam a topografia abaixo. Não vemos florestas verdes nem cidades iluminadas. O que vemos é geografia alienígena sob uma luz cor de sangue. Talvez existam oceanos, mas seriam negros e profundos, absorvendo a radiação infravermelha da estrela. Talvez existam continentes, mas seriam desertos de rocha vermelha e gelo exótico. A busca por uma biosfera aqui não é a busca por um gêmeo da Terra, mas por um primo distante e estranho. A vida, se existir sob este sol vermelho, teria evoluído para suportar a radiação ultravioleta que quebraria o DNA humano em instantes. As plantas, se é que podemos chamá-las assim, seriam negras ou púrpuras, famintas por absorver qualquer fóton disponível na fraca luz da anã vermelha. A sonda completa a sua passagem rasante. A gravidade de Próxima B, embora ligeiramente superior à da Terra,
não é suficiente para capturar a nossa emissária, que viaja a uma fração significativa da velocidade da luz. O encontro dura apenas alguns minutos preciosos. Minutos que custaram gerações de engenharia e séculos de sonhos. À medida que a sonda se afasta, deixando para trás o sistema triplo e mergulhando novamente na escuridão, ela orienta a sua antena de alto ganho para um ponto pálido e insignificante no céu: o nosso Sol. O fluxo de dados começa a sua longa jornada de volta. 4 anos de viagem à velocidade da luz. O que acabamos de ver muda tudo. A presença de um planeta rochoso na zona habitável da estrela mais próxima de nós sugere que o universo não é apenas um vasto vazio pontuado por acidentes geológicos, mas um jardim em potencial, embora um jardim selvagem, perigoso e profundamente estranho. A questão deixa de ser se estamos sozinhos e passa a ser: estamos preparados para o que os vizinhos nos têm a dizer? A dança de Alpha Centauri continua, indiferente à nossa breve intrusão. A sonda torna-se mais um detrito a flutuar entre as estrelas, um monumento silencioso à curiosidade de uma espécie que ousou estender a mão para tocar o fogo. Mas a informação que ela carrega, agora a viajar pelo vazio, contém a resposta para a pergunta mais antiga que já fizemos ao olhar para o céu noturno. E se, naquela penumbra eterna, de Próxima B, algo também estiver a olhar para cima, a perguntar-se sobre a estranha estrela amarela que brilha no seu céu? Nas areias do deserto egípcio, a grande pirâmide de Gizé permanece desafiadora contra a erosão dos milênios. Ela foi construída não apenas como um túmulo, mas como uma âncora de imortalidade, uma tentativa desesperada de um faraó de dizer ao futuro que ele existiu, que ele respirou, que ele governou sob o sol escaldante. No entanto, mesmo a pedra calcária mais resistente eventualmente se rende ao vento e ao tempo. A entropia é o imposto que o universo cobra de toda estrutura ordenada, e aqui na Terra, tudo o que construímos está destinado a tornar-se pó. Mas a pequena nave que lançamos em direção a Alpha Centauri representa uma nova categoria de monumento. Ela não está presa aos ciclos geológicos de um planeta inquieto, nem sujeita à corrosão da chuva ou à ascensão e queda de impérios. Ela navega no silêncio absoluto, um emissário blindado contra o esquecimento. Quando os dados finais do sistema Alpha Centauri forem transmitidos, quando a última imagem de um mundo alienígena for codificada em ondas de rádio e disparada de volta através do abismo de 4 anos-luz, a missão científica tecnicamente terminará. Os orçamentos serão encerrados, as equipes de controle da missão na Terra se dispersarão e os livros de história serão atualizados. Mas para a sonda, o fim da missão é apenas o começo de sua verdadeira existência. Ela deixa de ser um instrumento de coleta de dados e transfigura-se em um artefato sagrado. Ela se torna a ponta de lança da presença física da humanidade, cravada profundamente na carne da galáxia. Imagine este viajante solitário, agora desprovido de energia para manobras, flutuando além da atração gravitacional de Rigel Kentaurus. A nave agora é um projétil inerte, obedecendo à primeira lei de Newton com uma fidelidade religiosa. Ela continuará em movimento retilíneo uniforme para sempre, a menos que algo a impeça. E no vasto vazio entre os braços espirais da Via Láctea, não há quase nada para impedi-la. Ela se torna um fantasma de silício e metal, deslizando através das eras cósmicas. Enquanto a sonda continua sua deriva silenciosa, o tempo na Terra avança impiedosamente. Séculos se transformam em milênios.
As civilizações que construíram a nave podem ter evoluído para formas irreconhecíveis ou sucumbido às suas próprias falhas catastróficas. Talvez o nível do mar tenha subido e engolido os centros de lançamento, ou talvez tenhamos transcendido nossa biologia e nos tornado seres de pura informação. Existe até a possibilidade sombria de que a Terra, o berço azul pálido, tenha retornado ao silêncio, deixando para trás apenas ruínas cobertas por selvas ou gelo. Neste cenário melancólico, a sonda assume um peso filosófico esmagador. Ela deixa de ser um explorador e torna-se um testamento. Ela é a prova física de que, em um pequeno planeta, orbitando uma estrela amarela comum, a matéria despertou, organizou-se e teve a audácia de olhar para cima. A durabilidade deste artefato no vácuo é surpreendente. Sem oxigênio para oxidar seus componentes e sem água para corroer seus circuitos, a sonda permanecerá praticamente intacta por éons. Claro, os raios cósmicos de alta energia deixarão cicatrizes microscópicas em sua blindagem, e a erosão, causada pelo impacto com átomos de hidrogênio interestelar ao longo de milhões de anos, agirá como uma lixa extremamente fina. Mas a forma básica, a intenção do design, a geometria da inteligência humana, permanecerá legível. Imagine agora uma escala de tempo que desafia a compreensão humana. Daqui a bilhões de anos, o nosso Sol esgotará o seu hidrogênio. Ele inchará em uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a própria Terra. O local de onde a sonda foi lançada será vaporizado, transformado em plasma estelar. Toda a arte, toda a literatura, todos os ossos enterrados no solo, tudo o que fomos, será apagado pelo fogo da nossa estrela moribunda. Nesse futuro distante, a nossa sonda, agora vagando talvez do outro lado da galáxia, será a única coisa que restará de nós. Ela será o único objeto no universo que carrega a marca das nossas mãos. Se uma inteligência extraterrestre, navegando pelos oceanos escuros entre as estrelas, encontrasse este pequeno objeto metálico, o que veriam? Para eles, seria como encontrar um machado de pedra em uma planície desolada, ou uma ânfora grega no fundo do mar. Eles não precisariam decodificar nossos discos de ouro ou entender nossos computadores binários para compreender a mensagem essencial. A própria existência da máquina é a mensagem. A complexidade de sua construção, as ligas metálicas refinadas, as lentes polidas com precisão atômica, tudo isso grita uma verdade universal. Aqui houve curiosidade. Aqui houve uma espécie que se recusou a ficar presa à gravidade de seu nascimento. A sonda torna-se assim uma garrafa lançada no oceano cósmico, mas sem a esperança de que alguém a leia. O ato de lançar é o que importa. É um ato de rebelião contra a escuridão e o silêncio. É a afirmação de que a vida não é um acidente estatístico sem sentido, mas uma força capaz de deixar cicatrizes na face da eternidade. Nós construímos máquinas para ver o que nossos olhos não podem ver, para tocar o que nossas mãos não podem alcançar, e ao fazê-lo, externalizamos nossa alma. A tecnologia é a forma como a vida estende o seu fenótipo para além da biologia. À medida que a sonda entra em sua órbita galáctica, girando ao redor do centro da Via Láctea, a cada 250 milhões de anos, ela se junta à dança das estrelas. Ela não é mais um objeto artificial intruso. Ela foi adotada pelo cosmos. Ela é poeira de estrelas que aprendeu a voar e agora retorna ao fluxo, mas mantendo a forma que lhe demos. Portanto, a viagem para Alpha Centauri nunca foi apenas sobre a descoberta de exoplanetas ou a análise de espectros atmosféricos. Essas
são as justificativas que escrevemos nos relatórios para obter financiamento. A verdadeira razão é muito mais profunda e visceral. É o desejo de imortalidade. É a necessidade de gravar: nós estivemos aqui, na parede da caverna mais duradoura que existe, o próprio espaço-tempo. E mesmo que a humanidade desapareça, mesmo que o nome de nossa espécie seja esquecido e nossas cidades virem pó, em algum lugar na escuridão fria, uma pequena centelha de engenhosidade humana continuará a viajar, carregando a chama da nossa curiosidade, uma testemunha silenciosa de que, por um breve e brilhante momento, o universo conheceu a si mesmo através de nós. Será que a verdadeira medida de uma civilização não é o quanto ela dura, mas o quão longe ela ousa lançar seus sonhos antes de adormecer?